Nosso assunto agora é recrutamento e seleção. Todas as empresas querem ter o melhor time, trabalhando para elas. Funcionários bem preparados, cheios de energia e flexíveis para acompanhar as mudanças. Mas por que será que umas empresas conseguem e outras não? A explicação pode estar nos métodos utilizados para recrutar e selecionar pessoas. Ainda que você tenha uma empresa especializada neste setor para cuidar desse assunto para você, eu sugiro que você, que é empresário ou gestor, também entenda um pouquinho sobre este tema. Só assim você saberá tomar as melhores decisões. Por isso, nós conversamos com uma grande especialista no assunto, a headhunter Berenice Baxter. Na primeira parte da entrevista, Berenice vai falar sobre quais os métodos de recrutamento mais usados pelas empresas e quais as vantagens e limitações de cada um. Por exemplo, será que o melhor caminho é convidar a própria equipe de funcionários para concorrer a uma nova vaga, aproveitando a prata da casa? Ou é melhor atrair os candidatos a partir de anúncio de jornal, de e-mails ou indicação de pessoas conhecidas? Veja o que diz Berenice Baxter. A escolha do método, se ele é interno, externo, internet, depende muito do perfil do cargo, tá? E do acesso que aquela informação ela gera para o mercado. Tá? Então, de acordo com o público, o método é escolhido. Tá? Agora tem a busca, né, na prata da casa, como, né, vocês costumam dizer, ela é fundamental por dois motivos. Primeiro, por garantir a motivação interna e a visibilidade que o funcionário tem de longa duração. Né? A fidelização dele da empresa vai muito em função das expectativas que ele tem no seu plano de carreira, da planificação da carreira. Isso é um fator fundamental, né, para estimular motivação, autodesenvolvimento, a própria garra e a determinação de acompanhar seu desempenho. Né? Isso é fundamental. A facilidade de adaptação na cultura, né, e nas políticas internas. As pessoas já conhecem o jeito da empresa ser. Né? E tem todo um histórico do profissional e o prognóstico de adaptação ao novo cargo, ele é muito mais bem medido, ele é muito mais controlado do que quando eu recebo uma pessoa nova que vem de uma outra cultura, de um outro ambiente. Isso é fundamental. Bom, e depois de recrutar vários candidatos, chega a hora de escolher qual o melhor deles para aquela vaga que a sua empresa abriu. E nós também fizemos esta pergunta à Berenice. Veja a orientação da headhunter, que é uma experiente caçadora de talentos. Quando falo do processo de seleção, o método, ele está vinculado à complexidade do cargo em questão. Escolhe-se a estrutura que vai ser utilizada, ao tempo que vai ser dedicado, a forma e o profissional que vai fazer a seleção, fundamentalmente de acordo com a complexidade, né, e a expectativa de resultado que aquele cargo tem, o impacto que ele tem na organização. Pode abrir mão de uma boa entrevista psicológica, e essa é uma entrevista individual. Né? Independente da função, independente do cargo, ela tem que fazer parte, né? Eu falo da rotina e da estratégia, né? Do processo que vai ser implantado. Naquele momento que o profissional de recursos humanos, olho no olho, ele consegue identificar o histórico de vida, né? Valores, princípios que são fundamentais para a gente saber se a pessoa combina com a cultura daquele lugar ou não. Né? Então essa é uma etapa que a gente não pode abrir mão. A dinâmica de grupo, quando ela é aplicada, quando a gente tem um volume maior de pessoas dentro de um processo, é importante saber conhecer como essas pessoas se relacionam dentro do grupo, qual que é a facilidade que eles têm em interação, o aspecto da comunicação, como que se dá o respeito ao outro. Alguns aspectos são importantes ser observados sempre, né? Mas que a gente só consegue fazer quando a gente tem um número maior de candidatos para aquela posição. Né? E os testes, né, de personalidade, que aí, né, já a gente olhar a estrutura de personalidade, características que vêm com as pessoas, né, e que pode se adaptar mais ou menos àquela função, dar um nível de orientação para o gestor, né, onde ele pode buscar um desenvolvimento, um ajuste, como que ele vai lidar com aquela característica, né, conhecer, né, como as pessoas são dentro de um contexto do histórico delas. Né, então, eu acho que esses 3 pontos eles são fundamentais num processo de seleção. Bom, se você recrutou bem,
Ao começar o processo de seleção, vai identificando aí quais são os melhores candidatos, e esses vão passando para as últimas etapas do processo, até que todos chegam a um mesmo momento, a entrevista, que é importantíssima. Em geral, a entrevista é feita pelo psicólogo responsável pelo processo, mas a participação do gestor, que vai ser o coordenador desse profissional, caso ele seja contratado, também é muito importante. E nessa hora, quais são as perguntas que são fundamentais e que vão permitir que o candidato se revele, que exponha algumas experiências e valores que vão ajudar a empresa a perceber se ele é o candidato ideal para aquela vaga? Veja o que Berenice Baxter diz. Uma pergunta que ela é básica, né? Por que você está aqui? Quando a gente faz essa pergunta, o que nós queremos com isso? O interesse que a pessoa tem naquela posição, os motivos que realmente levam ela a buscar aquele emprego, o nível de satisfação que ela está onde ela está atualmente ou pelo desemprego, o que faz a pessoa procurar? E a perspicácia, do entrevistador, aquilo é fundamental. O quanto que um candidato ele pesquisa antes, quando ele vai para uma entrevista de emprego. O quanto que ele sabe daquela empresa. É ali que ele quer estar? Essa pergunta ela é fundamental. Por que você quer estar aqui? O que você combina com esse lugar? Então aqui a gente tem uma visão muito grande de responsabilidade que o profissional tem com a sua própria carreira, da capacidade que ele tem de pesquisar, de analisar, de fazer escolhas, com uma pergunta muito básica, muito simples. A segunda pergunta é sobre o histórico, sobre o seu histórico de carreira. O que você fez? Por que você escolheu essa profissão? Em que momento você fez a escolha? Para que a gente possa saber se a escolha da carreira foi uma indução ou foi uma opção. Eu fui ser advogado porque meu pai é advogado. Mas como é que é como é que é ser advogado? Quais são as alegrias que se tem? Porque só faz bem quem é apaixonado com o que se faz. Então, perguntas que nos levam a perceber o quanto que o profissional ele está ajustado às suas escolhas profissionais, isso é fundamental. Um bom cozinheiro precisa gostar de cozinha. Senão vai ser simplesmente um cozinheiro medíocre. E a terceira, quais são as expectativas que você tem com relação à nossa empresa? Os benefícios que se espera, o que você espera conseguir aqui? Expectativa muito clara. Minha mãe já dizia, o que é combinado não é caro. Então eu venho buscando isso, eu espero que vocês me deem isso. Isso, são 3 perguntas que elas são fundamentais em toda entrevista. Bom, espero que essas 3 dicas de Berenice Baxter sobre recrutamento e seleção sejam muito úteis para você aí no dia a dia do seu negócio.